seus olhos, os campos estão brancos. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante os seus olhos, os campos estão brancos, e eu verei uma geração prostrada aos teus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. E eu verei uma geração prostrada aos teus pés, dizendo que Jesus é o Salvador. Oh, 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 abram as portas, os filhos estão chegando. Levante os seus olhos, os campos estão brancos. Abram as portas, os filhos estão chegando. Levante os seus olhos, os campos estão brancos, e eu verei uma geração prostrada
Boa noite. Muita alegria, né? Ó, primeira vez que eles tocam sozinhos. Olha que bênção que tá sendo. Vai ser melhor ainda. O Batera Murila vai ajudar a gente agora. Aleluia. E você que tá aqui, você pode se conectar com Jesus. Jesus, ele está na casa. Ele te ama, por isso que ele te fez esse convite. E você aceitou, porque eu tenho certeza que você quer conhecer ele. E ele está aqui para que você conheça ele, amém? Então, se você quiser fechar teu olho, se você quiser se ajoelhar, se você quiser chorar, se você quiser sorrir, dançar, agora é o momento. Porque Jesus, ele conhece o teu coração. Ele conhece o meu coração. Então, que você se derrame na presença de Jesus, amém? Aleluia! Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer.
Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a levantar a sua mão do lugar onde você está, porque agora eu quero, junto com você, interceder pelos jovens, pelos adolescentes e pelas crianças do Brasil, amém? Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, entre pessoas, Deus, de idades diferentes, faixas etárias diferentes. Estamos aqui, Senhor, reunidos entre crianças, entre jovens, entre adolescentes e adultos. E nós queremos pedir, Senhor, no mesmo espírito, Senhor, numa única só voz, num único e só clamor, Pai, sobre, Senhor, as crianças dessa nação. Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Pai, por aqueles, Deus, que são a próxima geração, por aqueles, Senhor, que estão chegando agora, Pai, e que em nome de Jesus, o Senhor possa mesmo guardar cada um dos teus filhinhos, guardar, Senhor, cada um dos teus pequenos, que em nome de Jesus, Senhor, eles sejam mesmo protegidos por Ti, protegidos, Deus, nas escolas, protegidos em casa, nas ruas. Nós oramos, Senhor, pelos pais, porque, Senhor, a criança, Pai, ela é direcionada. E quem o Senhor colocou, Deus, para direcionar essa criança, Senhor, são os pais. Então nós pedimos, Senhor, por sabedoria. Nós pedimos, Senhor, por estratégia. Nós pedimos, Pai, que em nome de Jesus os pais sejam capacitados por Ti, pelo Seu amor, Deus, na Sua conduta, na verdade da Sua palavra. E que essas crianças, Senhor, sejam direcionadas, Pai, segundo o Teu propósito. Que cada um deles, Pai, e não só esses que estão aqui, mas as crianças do Brasil, possam viver os planos do Senhor para a vida de cada um deles. Que aquilo, Deus, que o Senhor tem preparado para eles, Senhor, eles vivam na totalidade. Eles vivam, Senhor, numa total entrega, em nome de Jesus, Pai. E que os pais tenham a sabedoria, porque a Sua palavra diz, Deus, que nós devemos conduzir a criança no caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus. Então, Pai, traga sabedoria aos pais, traga direcionamento aos pais. Nós pedimos, Senhor, por um amor, Deus, no coração das crianças. Nós pedimos, Senhor, por fogo, Senhor, desde a infância, desde a primeira infância. Deus, que crianças sejam mesmo batizadas com o Teu Espírito, que crianças, Senhor, recebam do Seu amor nessa noite, que em nome de Jesus, Deus, eles sejam abraçados pelo Teu Espírito. E para aqueles, Deus, que ainda, Senhor, não tiveram uma experiência com o Senhor, Pai, nós cremos que isso não tem idade para ter. Então que desde já, Senhor, eles possam ter um coração que Te ama, que desde já eles possam ter um coração voltado para Ti, que desde já, Senhor, eles possam mesmo ter, Deus, com convicção, que seja, Senhor, uma certeza palpável na vida deles, que o Senhor Jesus é um amigo bem presente, que o Senhor Jesus é um Pai presente, que o Senhor, Deus, tem a resposta, que o Senhor é tudo que eles precisam, que desde já, Senhor, haja essa convicção dentro do coração deles.
Em nome de Jesus, eu oro pelos adolescentes, Pai. Eu oro, Senhor, por essa fase, essa etapa da vida, Jesus, que é tão difícil, Pai, porque a gente não sabe quem a gente é, a gente não sabe para que a gente existe, mas que em nome de Jesus, Senhor, nessa noite, identidades sejam reafirmadas, que em nome de Jesus, Senhor, os corações também e sejam voltados para Ti, que em nome de Jesus, Senhor, hajam corações incendiados pela Sua presença, que em nome de Jesus, Senhor, os adolescentes do Brasil possam ser nessa noite visitados com o Teu Espírito. Senhor, existe muita intercessão pelos adolescentes, existem muitas pessoas orando pelos adolescentes, pelos jovens, porque eles são, Deus, quem vai continuar aquilo que o Senhor tem entregado, Deus, na mão de homens e mulheres que têm lançado o seu coração diante de Ti. Por isso nós pedimos, Senhor, por uma adolescência saudável, por uma adolescência, Senhor, voltada para o Senhor, por uma adolescência, Deus, com o coração derramado aos Seus pés, por uma adolescência, Senhor, aonde o nosso principal objetivo, Deus, não é nos comparar com outras pessoas, não é ser aceito por grupos, não é, Senhor, ser o melhor da turma, não é ser o mais popular, mas sim, Senhor, ser o mais amigo possível do Senhor, mas sim ser o mais próximo possível do Senhor, mas sim, Deus, ter uma amizade contigo concreta, sim, Deus, gastar tempo, Senhor, na Sua presença, gastar tempo, Jesus, orando, buscando. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, por esses adolescentes e colocamos também, Senhor, a vida dos jovens diante de Ti. Alcança, Senhor, cada jovem da nossa nação, que em nome de Jesus, Senhor, nós possamos ser batizados, Pai, com um espírito de arrependimento diante de Ti. Que a nossa vida, Senhor, seja um sacrifício, uma oferta diária para o Senhor. Que todos os dias, Pai, nós com a mentalidade, Deus, transformada em Ti, a cada dia, como diz a Sua palavra, nós possamos, Deus, impactar gerações. Nós possamos, Senhor, impactar as pessoas ao nosso redor. Nós possamos, Senhor, ser um exemplo, Deus, para os adolescentes, para as crianças. E que em nome de Jesus, aquilo que o Senhor tem para nossa vida, Senhor, se concretize nesse lugar. Yeshua, nós clamamos o Seu nome nessa noite. Nós desejamos a Sua presença nessa noite. Tu és entronizado, Tu és bem-vindo nesse lugar, Tu és bem-vindo em cada coração. E nós desejamos, Senhor, o Seu toque. Nós desejamos o Seu toque. Nós desejamos a Sua presença. Nós clamamos Yeshua. Yeshua vem sobre nós. Yeshua vem sobre os corações. Yeshua vem sobre os corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Senhor, que vidas sejam impactadas nessa noite, Pai. Yeshua. Você pode cantar Yeshua. Yeshua. Coloca a mão no seu coração e peça por Yeshua. Senhor, com as mãos nos corações, nós declaramos que nós desejamos a Sua presença, que nós Te damos espaço e liberdade. Senhor, sobre a vida de cada criança, Pai, coloca as coisas no lugar. Sobre a vida de cada adolescente, coloca as coisas no lugar. Sobre a vida de cada jovem, coloca as coisas no lugar. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor conhece cada um dos Teus filhinhos, Deus, de maneira íntima. Então, Pai, que aquilo que eles precisam,
Que aquilo que eles precisam seja derramado sobre eles nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Yeshua. Yeshua.
Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Que ruja o leão, declare isso. E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Boa noite, crianças. Boa noite, jovens. Boa noite, pais. Todos vocês que vieram até aqui, boa noite. É um momento de muita alegria. É o nosso primeiro culto Kids. Nós já tivemos vários eventos com crianças. E esse ano o Senhor disse pra gente que Ele multiplicaria. Então ter um culto, mais um culto, é uma multiplicação. E eu louvo a Deus, você pai, você mãe, você que é responsável pela criança, que você veio até este lugar. Porque o coração de Deus é um coração voltado para as crianças. Então eu gostaria que você, criança que está aqui, a gente vai ter ainda algumas atividades, vai ser bem legal. Você, jovem, participe também, porque na verdade o Senhor diz que nós temos que ser como a criança. Porque se a gente não for como a criança, nós não vamos entrar no reino de Deus. Olha que sério isso. Eu falo que eu sou uma eterna criança. E quando eu estou num ambiente como esse, eu me derramo para as crianças mesmo. Então eu gostaria que você, nesse momento, você pai, você mãe, ensina a criança o caminho que se deve andar. E assim, quando ele for mais velho, ele não vai se desviar desse caminho. Esse é o versículo que está lá em Provérbios 22:6. Esse versículo é para nós, é nossa responsabilidade ensinar a nossa criança no caminho. Amém? E você que vai crescendo, você já tem essa responsabilidade de ajudar e ensinar as outras pessoas no caminho. Mas eu queria ler com vocês lá em Gálatas 5:22, que fala do fruto do Espírito. Jesus, ele é nosso amigo, ele é nosso irmão. E Jesus, ele voltou para o Pai, que é Deus, e ele deixou para nós o Espírito Santo que habita dentro de mim e dentro de você. Quando você acredita em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, criança. E o Espírito Santo é nosso amigo, ele nos ensina, ele nos ajuda, ele nos protege. Mas o Espírito Santo também nos ensina como a gente ser parecido com o Pai. E existe alguns frutos que está dentro do nosso coração, está dentro de nós, e que também pode ser expressado através das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa obediência. E diz assim, lá no versículo 22 em Gálatas, que o fruto do Espírito é alegria, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos que habitam dentro de mim e dentro de você. Só que às vezes a gente não consegue expressar esses frutos todos. Por quê? Porque a gente precisa do nosso amiguinho do lado. Olha para o seu amiguinho aí do lado. Olhou para ele? Fala, eu preciso de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Jesus Cristo. Até o fim. Amém? Essa é uma musiquinha bem legal, mas é uma verdade. Ela fala desse jeito. Eu preciso de você. Você precisa de mim.
Nós precisamos de Cristo até o fim. Tem a galera que sabe já. Mas sabe por quê? Porque tem vezes que eu não tenho muita paciência. Mas se eu ando com uma pessoa que tem paciência, eu começo também a ter paciência. Por isso que essa musiquinha ela é muito real. Eu preciso de você, você precisa de mim. E nós precisamos de Jesus Cristo até o fim. De repente, você não tem tanta bondade no teu coração. E você começa a andar com uma pessoa que tem bondade. E você então passa a ser bondoso também. Por isso que nós não devemos andar sozinho. Vira pro seu amiguinho aí do lado, pro seu irmão e fala: você não pode andar sozinho. Nós não podemos andar sozinho, ok? Então eu quero dizer esses frutos para você aprender. Mas tem um fruto que ele é essencial, que é o amor. Quando você tem o amor, você tem tudo. O amor de Jesus, ele é suficiente para nós. Porque quando você tem o amor de Jesus, tudo que Jesus pede para você, você entrega. Então esse momento é um momento de oferta, é um momento de gratidão. Você talvez não veio preparado com uma oferta para Jesus, para agradecer tudo isso que ele fez por você. Mas hoje você vai aprender que você precisa ter um coração grato por Jesus. Então você que trouxe uma ofertinha, você que trouxe uma semente de gratidão, no próximo você vai trazer, porque vai ter bastante ainda, amém? Você vai pegar seu envelope na mão. Quem não tem envelope, levanta que as mocinhas, as cooperadoras de hoje, vai lá entregar para vocês. Quem vai ofertar ao Senhor Jesus, levanta a mão. Olha lá, quem precisa de envelope, tá chegando aí. Amém? E quem não tem hoje, vai levantar a mão comigo e vai orar, amém? Porque no próximo culto, daqui 3 meses, vai ser o nosso próximo culto. A gente vai ter uma palavra nova de Jesus para o ano de 2026, que vai ser só lá em janeiro. E você vai trazer uma ofertinha de gratidão. Porque eu creio que antes de acabar o ano ainda vai ter multiplicação na sua casa. Amém? Multiplicação do amor, da paz, da paciência. Aleluia, as crianças já estão ofertando. As crianças são voluntárias, não precisa de muito movimento. Glória a Deus. Amém? Eu quero orar com você. Você vai levantar a mão, assim, sua mão direita. Levanta aí. E você vai declarar comigo, amém? Fala assim: Jesus. Não, bem bonito, no coral lindo. Vamos lá. Jesus, eu te agradeço por este culto, por esse ambiente, por tudo que o Senhor preparou. Obrigado por derramar do teu amor, da tua paz, da tua alegria, de todos os frutos do teu Espírito em mim. Que a partir de hoje eu possa ter o meu coração voltado para ti. Receba o meu coração, a minha vida, como uma entrega de gratidão a ti. Com muita alegria agora a gente vai dançar na presença do Senhor. Amém? E você que vai entregar, pode entregar. Você que já entregou, tudo bem. Aleluia! Alegria! Vamos dançar para Jesus! Aleluia! Para lá e para cá, bem bonito para Jesus, vamos? A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem que já conhece a Jesus. Alegria de novo, bem bonito para Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmão. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem
Ó que bonitinha agora, vamos fazer junto com a tia Dani? Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. E o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Bate palma para Jesus. Aleluia. Os nossos amigos estão prontos? Cadê a Maria e o José? Gente, tem 2 amigos que eu quero apresentar para vocês. Eu vou precisar que tire isso aqui para mim, porque eles precisam de espaço. Eles são espaçosos. Os meus amigos chamam Maria e José. Alguém tem um amigo chamado Maria? É, e José? Meu pai chama José, gente. Olha que alegria. É muito bonito esse nome. E Maria também, acho muito lindo. Maria e José foram os pais de Jesus, sabia? Que ensinaram Jesus todo o caminho, desde pequenininho até a vida adulta. E hoje, mas esses aqui são os nossos amiguinhos, eles são crianças também. Então agora eu vou te convidar a se colocar de pé, porque a gente vai dançar. Se precisar de espaço, a gente põe as cadeiras mais para lá, ok? Aleluia, os peixinhos estão caindo. Amém? Quando a Maria e José estiver chegando, pode estar chegando? Ah, Maria e José, vem para cá. Aleluia, obrigado, amor. Dá palma para Maria e José. Vamos lá, vamos. Isso, pula, pula. Aê. Alguém me ajuda aqui, gente. A rede pescou um peixe aqui. Aê. Oi, Maria, boa noite. Boa noite. Oi, José. José é jogador, gente. Boa noite, amiguinhos. Vamos dançar com a Maria e José? Agora a gente vai lá para eles ensinar a gente. Vamos lá? Blocos da Maria, bora lá. Eu sou um menino, oh, 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 Deus me fez assim. E eu sou uma menina, diferente de mim. E eu sou uma menina, Deus me fez assim. E eu sou um menino, diferente de mim. Não deixe
deixe confundir sua cabeça, Deus te fez perfeito. Fez macho e fêmea com habilidades, cada um de um jeito. Sobre esse assunto bata o pé, ou é Maria ou José. Menino é muito forte, menina delicada é. Sobre esse assunto bata o pé, ou é Maria ou José. Deus com sabedoria formou só homem e mulher. Eu sou menina, oh, 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 Deus me fez assim. E eu sou uma menina diferente de mim. E eu sou uma menina, Deus me fez assim. E eu sou um menino diferente de mim. Não deixe confundir sua cabeça, Deus te fez perfeito. Fez macho e fêmea com habilidades, cada um de um jeito. Sobre esse assunto bata o pé, ou é Maria ou José. Menino é muito forte, menina delicada é. Sobre esse assunto bata o pé, ou é Maria ou José. Deus com sabedoria formou só homem e mulher. Eu sou um menino, oh, 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 Deus me fez assim. E eu sou uma menina, bem diferente de mim. E eu sou uma menina, Deus me fez assim. Esse vídeo foi demais da conta, uai! Então, vai lá, dê um joinha! Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Na dobrada. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança bem legal. Tchutchuê, tchutchuê, é uma dança sem igual. Polegar pra frente, Polegar pra frente. cotovelo pra trás. Cotovelo pra trás. Perna dobrada. Perna dobrada. Os pés pra dentro. Pra dentro. Cabeça torta. Cabeça torta. Língua pra fora. Língua pra fora. Uma rodadinha. Uma rodadinha. Vamos dançar! Tchutchuê,
Eles podem ir embora? Não, Maria e José. Só mais uma, só mais uma. 1, 2, 3, palavrinhas. É pra dançar com eles, hein? Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. E um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. E tudo que era torto, Jesus endireitou. Yeah! Amiguinhos, Poxa, Maria! a Maria tá sem fôlego. Tchau. Eu gostaria que vocês arrumassem as cadeiras agora, que a gente vai ter um teatro para vocês prestarem bem atenção. Ok? Arruma aí, vai sentando, descansando um pouquinho. Aê! Glória a Deus. Eu preciso que os jovens e as crianças da nossa igreja vá lá atrás. É só no seu. Eu vou deixar aqui, tá?
Senta aí, galerinha. Aí vocês vão enrolando, tá? Pode enrolar, pode enrolar. Encosta, pode encostar no chão. Tá encostado no chão aí? Encosta, levanta só mais um pouquinho. Solta um pouquinho, solta. Mais um pouquinho, acho que vai. Aí. Dieguinho, fica de pé, Dieguinho, fica de pé. Fechou. Fechou. História eu conheço muito bem. Sintonizar! Sintonizar. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. João! Oi! Voa aqui, João! Voa, voa! Pera aí, rapaz, tô ocupado, ué. Ô, João, cadê a rede? Sim, já, pergunta o Thiago, ué. Cadê o Thiago? Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia. Thiago, cadê o peixe? Eu não sei de nada, eu não sei de nada. Ah, assim não tá dando. Ô, João! Ai, meu Deus do céu. Ô, rapaz, esquece de eu, homem. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado no mar da Galileia. Pedro, Fala, mestre. joga a rede do outro lado. Como? Hein? Joga a rede do outro lado, Pedro. Obedeça aí. Ah, tá bom, tá bom. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede cheia de peixinhos do mar da Galileia. Puxaram a rede cheia de peixinhos. Puxaram a rede muitos peixinhos no mar da Galileia. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. E Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho. Pedro, Tiago, João no barquinho no mar da Galileia. Glória a Deus, peixinhos, Pedro, Tiago, João, Jesus, muito obrigado. Aleluia! Quantos estão felizes? Preciso que alguém me ajude aqui com a mesa. Convidar o nosso pastorzão para estar liberando a palavra. A nossa peixinha, ela quer ficar aqui com a gente, deixa ela. Quando uma criança... Quando alguém fala para vocês que a criança atrapalha no culto, fala atrapalhar, deve você. A criança não atrapalha não, amém? Criança não atrapalha no culto.
A criança ela só precisa ser ensinada, inspirada, e nós adultos estamos aqui para fazer esse papel. Ensinar, inspirar a criança para que ela possa entender esse ambiente. Amém? Então, vamos orar aqui pelo nosso pastorzão? Aleluia! Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Diego. Te agradecemos pela sensibilidade do seu coração, por sempre estar nos apoiando e nos liberando para cumprir, Senhor, a nossa missão. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, e pedimos que a tua mão de poder, a tua bênção, esteja sobre o pastor Diego e sobre cada coração que vai receber a preciosa semente. Em nome de Jesus, amém. Aplauda, Senhor Jesus! Boa noite, galerinha. Vocês estão felizes? Que legal. Tudo bem? Você quer falar oi? Oi, tudo bem? Ficou com vergonha. Vocês estão felizes? Eu quero falar bem rapidinho com vocês, porque já falaram para mim que as crianças, elas têm um tempo, né? Onde elas conseguem entender o que você está falando. Ali um pouco elas já não entendem mais nada. Eles já ficam muito doidos. E isso é o normal das crianças, né, irmãos? Mas é muito legal estar aqui com vocês. Foi muito bom rever os meus... Obrigado. Rever os meus amigos Maria e José, José e Maria. O José parecia que estava cansado, né, gente? Vocês perceberam? Que parecia que o José estava meio cansado. Você, desculpa, qual é o seu nome mesmo? Qual é o seu nome mesmo? Maria? Aurora! Seja muito bem-vinda, Aurora. Mas foi legal, né? Aurora, seja muito bem-vinda. Tá vendo? Nem chamei ela. O que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar com vocês que... Vem aqui do meu lado, então. Dá a mão pra mim. Vamos ficar aqui junto, tá bom? O que eu quero falar pra vocês hoje, gente, é que... Você quer falar? O que você quer falar? Oi. Fala assim, Jesus é muito bom. Jesus é muito bom. Aleluia. Aleluia. O que eu quero falar pra vocês é que Deus também fala com as crianças. Amém? Vocês creem nisso? Vocês acreditam nisso? E o texto que eu quero ler com vocês é em 1 Samuel, capítulo 3. Você vai cantar daqui a pouco, peraí. 1 Samuel, capítulo 3. Deus colocou esse texto no meu coração e eu quero muito compartilhar ele com vocês, amém? E eu vou ler bem rapidinho, para a gente entender aqui. Olha só que lindo isso. Samuel ainda era menino. Em algumas versões vai dizer criança. Mas continuava a servir ao Senhor sob a direção de Eli. Naquela época, raramente, Deus falava aos seus servos. E as visões haviam se escasseado muito. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão debilitados que já não conseguia mais enxergar, estava deitado no seu lugar de costume, na sua cama. Samuel dormia na tenda sagrada de Deus, onde ficava a arca da aliança. A lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então Deus, o Senhor, chamou o menino, dizendo: Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu:
eis-me aqui. Prontamente correu até onde Eli repousava e perguntou-lhe: aqui estou, Senhor, me chamaste? Mas Eli respondeu: eu não te chamei, volta e deita-te. E Samuel foi deitar de novo. O Senhor chamou novamente: Samuel, Samuel. Então ele levantou e foi até Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Mas Eli tornou a responder: eu não te chamei, filho meu, volta a deitar-te. Samuel ainda não conhecia o Senhor, e a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. Então o Senhor chamou Samuel pela terceira vez, e ele levantou, foi até Eli e disse: eis-me aqui, pois me chamaste. E neste momento Eli compreendeu que Yahvé estava chamando o menino, que Deus estava chamando o menino. E Eli orientou a Samuel: vai, deita-te, e se ele te chamar de novo, dirás: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Assim Samuel foi se deitar no seu lugar. O Senhor voltou a chamá-lo nas outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que prontamente lhe respondeu o menino: fala, porque o teu servo ouve. Então o Senhor revelou a Samuel: eis que estou a ponto de realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Papai, nós te amamos e nós te agradecemos. Obrigado pelo privilégio e pela oportunidade de podermos compartilhar da sua palavra. E que o Senhor possa, assim, de uma forma maravilhosa, ministrar as nossas vidas e falar conosco. Nós te damos de presente a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha aí para o seu amiguinho que está do lado e diga: Deus também fala com as crianças. Fala: Deus vai falar com você hoje. Amém? Glória a Deus. Antes de nós falarmos dessa parte, eu quero dizer para vocês que Samuel tinha uma mãe e Samuel tinha um pai. Amém? Alguém que sabe o nome da mãe de Samuel? Levanta a mão. Cadê o nome? Qual era o nome da mãe de Samuel? Qual era? Não tem nenhuma criança aqui levantando a mão? O nome da mãe de Samuel, qual que era? Ana. Vamos lá, qual era o nome da mãe de Samuel? Ana. Diga: a mãe de Samuel chamava Ana. Amém? E Samuel tinha um pai. Qual era o nome do pai de Samuel? Não. Qual era? Quem lembra? Cadê as tias da salinha para ajudar? Qual era o nome? Eucana. Diga: Eucana. É o nome do pai de Samuel. Então vamos lá. O nome da mãe era? O nome do pai? O do pai? E o da mãe? Então gravamos o nome do pai e da mãe de Samuel. Sim ou não? Só que sabe o que é engraçado? A mãe de Samuel não podia ter filho. Ela havia nascido com o seu útero fechado. Mas a Bíblia diz que um determinado dia, Ana foi até a casa do Senhor. E Ana começou a orar falando com Deus. E naquele dia, quando Ana foi embora para casa, a Bíblia fala que Deus se lembrou de Ana. Alguém sabe o que Ana estava pedindo para Deus? Um filho. E a Bíblia diz que Deus atendeu o pedido de Ana. E Ana, que não podia ser mãe, agora se tornou mãe. E o nome do seu filho era?
Muito bom, vocês estão espertos. Eu jurava que vocês iam falar Eucana. O nome do filho de Ana era? Samuel. Só que Ana tinha feito um voto com Deus. Alguém sabe o que é um voto? Hã? O voto que Ana tinha feito era que se Deus desse um filho para ela, ela ia devolver o filho para Deus. Já pensou nisso? Qual era o maior sonho de Ana? Qual? Ser mamãe, ter um filho. Mas ela disse que se Deus desse para ela um filho, o que ela ia fazer com o filho? Entregar para Deus. E agora? Que tarefa difícil, sim ou não? Só que a Bíblia fala que ela cumpriu o voto dela. Quando Samuel não tomava mais leite da mamãe, Ana levou ele lá na casa de Deus. Chamou Eli. Quem era Eli mesmo? O projeto Eli? Eli era o profeta. Era o juiz de Israel. E Eli era o cara que era responsável por ensinar a palavra. E quando Ana leva Samuel até a casa de Deus, até a igreja de Deus daquela época, ela estava cumprindo um voto, uma promessa que ela fez ao Senhor, que era de devolver o filho para Deus. Cadê os papais e as mamães aí? Levanta a mão. O papai e a mamãe, levanta a mão. Você teria coragem de fazer um voto como Ana fez? E depois de tirar do peito, olhar e dizer: Deus, está aqui, eu prometi que ia te devolver. Eu vou devolver agora a você. Mas Ana tinha um propósito, um voto, um compromisso, né, Aurora da Silva? O seu pai, como que é o nome do seu pai? Marcelo. Muito bom. Então já pensou se o pai da Aurora, o Marcelo, pai Celo, tá bom, desculpa. Se o pai Celo tivesse que devolver a Aurora para Jesus, era uma tarefa muito difícil, gente. Só que Deus tinha uma promessa na vida do menino Samuel, Zay. Só que a Bíblia diz que quando Ana faz o voto, ela falou que o menino seria nazireu de Deus. Quem sabe o que é um nazireu de Deus? Levanta a mão. Fala o que é um nazireu de Deus. Esqueceu agora, né? Nazireu era alguém que era separado exclusivamente para Deus e a sua obra. Só que todo nazireu tinha um voto. E ele não podia fazer algumas coisas. Alguém lembra ou sabe quais são as coisas? Primeiro, então, ele não podia cortar o cabelo nem a barba. Já imaginou, Zay? Seu pai corta a barba? Ele não podia ser nazireu. Corta o cabelo, também não podia ser nazireu. Não ia dar boa não, Aurora. E aí, ele não podia também tomar nada que viesse da uva. E não podia tocar em morto. Então ele era alguém exclusivamente separado para Deus. Sim ou não? Todo mundo entendeu então o que era um nazireu? Então Samuel, ele era um nazireu, separado de Deus. E aí, gente, vocês já imaginaram
Samuel chegando assim, ó, do tamanho da Aurora. Quantos anos você tem, Aurora? 4 ou 5? 1, 2, 3, 4, 5. Já pensou Samuel chegando na idade da Aurora? E aí, a mãe olhando e dizendo assim, ó, eu trouxe para você criar porque eu devolvi ele para Deus. Que responsa, né? Fala. O profeta, uma boa pergunta, é aquele que fala por Deus. Deus fala com ele, ele fala com o povo. Oi, você quer falar de novo? E aí, começou-se então um processo de aprendizado. E a Bíblia fala que Ana e Eucana, como que era o nome do pai de Samuel mesmo? E o nome da mãe? E o nome do profeta? E agora? Não. O nome do pai? O nome da mãe? O nome do profeta? E o nome do menino? Muito bom. Só que a Bíblia diz que Samuel, ele foi crescendo na casa do Senhor. Até que chega um determinado dia que Deus resolve se revelar para Samuel. E agora aqui nesse trecho da nossa conversa, eu quero falar com os papais e as mamães. Cadê vocês? Levantem as mãos. Aleluia. Por que Deus teve toda a liberdade para falar com Samuel, papais e mamães? Por quê? Porque ele era separado. Muito bom, mas ainda não é isso. Mas eu vou contar para vocês. Porque Ana e Eucana tiveram um papel fundamental na vida do filho, entregando ele ao Senhor. Então, todo pai e toda mãe tem um papel fundamental na vida dos filhos, que é instruir os filhos. Qual foi o texto de Provérbios que a pastora Dani falou aqui mesmo? Ensina a criança no caminho em que ela deve, e quando ela crescer, não se desviará dele. Quem é que ensina a criança? Os pais. Então, quem instrui os filhos são os pais. Então, Ana instruiu Samuel até um certo ponto, entregou ele para os cuidados do profeta e do juiz, e ali Deus encontrou liberdade para falar com a criança. Então, pai e mãe, vocês têm um papel fundamental. Vocês estando bem ou não, cansado ou disposto, triste ou alegre, vocês têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos. E não é ensinar sobre o caminho, é ensinar no caminho, através da prática e do exemplo. Mas agora, criançada, nós vamos para a parte em que eu disse que Deus fala com a criança. E aí, Zay, eu quero que você imagine agora Samuel dormindo. Está imaginando? Agora eu quero que você se imagine dormindo. Consegue? Aí você está lá dormindo e de repente você acorda ouvindo uma voz. Zion. Zion. O que você ia fazer nessa hora? Levantar e sair correndo, né, Zay? Ia levantar, chamar a mãe e dizer: mãe, estão me chamando aqui em casa. Mas o que eu quero dizer é que talvez Deus
não vai te chamar como chamou Samuel, pelo nome dessa forma. Mas Deus vai começar a falar com vocês de diversas formas. Sabe qual é uma das principais formas que Deus fala conosco? Quando a gente abre o coração. Não é? E eu vou dizer uma coisa, gente. A Bíblia fala assim que um dia Jesus estava pregando. E aí as crianças começaram a correr para o encontro de Jesus. Quem lembra disso? Pois é. E aí a Bíblia diz que os discípulos começaram a fazer o quê? Não, segura essa criançada aí. Não deixa eles vir, não. E qual foi a resposta de Jesus referente a isso? Não impeçam as crianças de virem até mim, porque delas é o reino dos céus. Agora, por que das crianças é o reino dos céus? Se não por causa da simplicidade, da humildade, do coração perdoador. As criancinhas não prestarem atenção é até natural, irmão. O duro é a gente que já está aqui, já congrega na igreja e não presta atenção também, né? Fica conversando, rindo, né, na hora da palavra. Que legal. Por causa do coração perdoador. Você perdoa as pessoas, Aurora? Não? Meu Deus do céu. Deixa eu ver que jeito que eu posso perguntar. Aurora. Aurora. Me ajuda, Aurora. Você tem um coração bom, Aurora? Tem? Olha aqui para mim. Você tem um coração bom? Não, meu Deus do céu, Aurora. Aurora, você tem que me ajudar, Aurora. Ó, deixa eu... Outra pergunta. Tô tentando pensar no que eu vou te perguntar. Me ajuda, gente, que pergunta que eu faço? Cadê a mamãe da Aurora? Cadê a mamãe da Aurora? Tá ali. Que pergunta que eu faço pra Aurora aqui? E você ama o seu papai? Muito bom, Aurora! Uhul! Entendeu, gente? O coração da criança perdoa, ama, é simples, né, Aurora? Uhul! E é justamente esse coração que nós precisamos ter. E na medida em que nós tivermos o nosso coração ensinável. Alguém sabe o que é um coração ensinável? Vamos, fala, você sabe. Coração ensinável é quando a gente está disposto a aprender. Quando a gente tem um coração disposto a aprender, a gente sempre vai estar sensível à voz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Assim como Samuel estava. Certo, Zaio? E eu quero orar com vocês agora. Posso? Porque a oração que eu quero fazer é para que Deus venha, a partir de hoje, a partir de agora, começar a visitar vocês, crianças, adolescentes, né, os pré-adolescentes, e que vocês possam começar a viver novas experiências com Deus. Que vocês possam começar a experimentar momentos novos com Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos pôr a nossa mão sobre o nosso coração.
Peraí. Você pode pôr a mão no seu coração? Eu sei que vocês estão bem alegres, empolgados, emocionados. Mas eu vou pedir para você fechar os seus olhos e esquecer de quem está do seu lado. Você pode fazer isso? Esquecer de quem está do seu lado? Só fechar os seus olhos, com a mão no seu coração, porque eu quero orar por cada um de vocês. Amém? Vamos orar? Então, de mão no coração, de olhos fechados, eu queria que você pudesse falar com Deus aí no seu lugar. Que você pudesse dizer: Jesus, eu queria que o Senhor falasse comigo como o Senhor falou com Samuel. Você pode fazer essa oração? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o Teu nome por cada criança aqui nessa noite, por cada adolescente, por cada vida, Senhor, que está aqui nessa noite. A minha oração, Senhor, é que a sua mão possa tocar cada coração aqui nessa noite. Que a sua mão, Senhor, possa vir e tocar cada coração. E que Deus não seja só um culto hoje. Que não seja só um momento onde a gente está dentro de um ambiente chamado igreja, mas que seja um momento de marco na nossa vida, seja um momento de divisor de águas nas nossas vidas, seja um momento que a gente possa experimentar algo diferente. Vou ficar junto com vocês aqui para ajudar vocês a orar, tá bom? Vamos orar aqui. Eu vou ficar aqui juntinho com vocês para orar, tá bom? Senhor, eu quero pedir mesmo o toque do Teu Espírito sobre cada um dessas crianças, Senhor. Que seja um marco, Senhor. Que seja um divisor de águas. Que Deus, ainda que talvez com muito pouco entendimento, eles possam começar a experimentar algo diferente sobre a vida deles. Que eles possam começar a partir de hoje, Senhor, dessa noite, começarem a ser surpreendidos pelo Seu amor, pelo Seu cuidado. Senhor, e a minha oração é que toda falta de amor que faltou no coração de cada um deles, toda falta de atenção, tudo aquilo que um dia, Senhor, eles requereram dos seus pais, mas não receberam, que essa noite seja um marco, que essa noite seja um divisor de águas. Que seja uma noite, Deus, aonde cada um aqui possa se sentir abraçado pelo Teu Espírito Santo, tocado pelas Suas mãos de amor, de alegria, de paz, de tranquilidade. Que todas as palavras, Senhor, que um dia chegaram até o coração de cada um deles e feriu, machucou, toda palavra, Senhor, que foi lançada dizendo que eles não seriam nada, toda palavra de maldição que foi lançada, Senhor, e gerou uma ferida, um machucado no coração, Senhor, que essa noite, essas palavras sejam todas elas anuladas, sejam todas elas quebradas, destruídas, e que cada
cada uma dessas crianças, Senhor, possam se sentir amadas, possam se sentir abraçadas pelo Teu Espírito Santo. Que cada uma delas, ó Deus, seja tocada pelo Teu Espírito Santo. Que um marco, Senhor, que um divisor de águas seja estabelecido na vida deles. Senhor, em nome de Jesus Cristo, não tem a ver conosco, tem a ver contigo, tem a ver com o Teu Espírito Santo, tem a ver com a Tua palavra, tem a ver com todos os planos e todos os propósitos do Senhor sobre a vida de cada um deles. Senhor, Tu és Pai, e como Pai nós pedimos o abraço do nosso Pai, o abraço do Pai que não falta, o abraço do Pai que não falha, o abraço do Pai que não está ausente, o abraço do Pai que nos conhece, o abraço do Pai que sabe quem nós somos, sabe das nossas limitações, das nossas dificuldades, e mesmo assim nos ama, mesmo assim cuida de nós. De um Pai que não nos rejeita, de um Pai que nunca vai nos abandonar. Senhor, cada criança dessa tem um plano, tem um propósito. Nasceram, Senhor, com um propósito, debaixo de um propósito. E que o Senhor possa, Deus, em nome de Jesus, se revelar e se manifestar de uma forma extraordinária sobre a vida de cada uma dessas crianças, Senhor. Não pode ser só um culto. Não pode ser só um culto. Nós queremos ver fluir, Senhor. Nós queremos ver fluir as águas do Teu Espírito. Queremos ver fluir as águas do Teu Espírito. Queremos ver fluir, Senhor, o toque das Suas mãos. Queremos ver fluir, Senhor, a Tua presença, a Tua graça, o Teu amor, o Teu abraço de Pai. O Teu abraço de Pai. Queremos ver fluir, Senhor. Queremos ver fluir, Senhor. Não pode ser só, Senhor, um culto de crianças. Nós queremos ver fluir. Nós queremos ver fluir o Seu amor, a Sua palavra, o Seu toque e a Sua presença. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fogo mais uma vez. Eu não vou sair daqui da mesma forma. Ah, Espírito Santo, a Sua presença é real. Flui em nosso meio. Flui em nosso meio. Ah, Espírito Santo. Levanta, Deus, no nosso meio nessa noite os futuros pastores, os futuros mestres, os futuros profetas, os futuros evangelistas. Levanta, Senhor, nessa noite os futuros apóstolos, em nome do Senhor Jesus. Que o toque das Suas mãos, ó Deus, traga à existência todos os planos e propósitos do Senhor.
sobre cada criança aqui nessa noite. Nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, nós te amamos, te amamos. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos. Da forma que entrei, incendeia meu coração. Seu fogo mais uma vez. Sair daqui da mesma forma que entrei. Te amamos, Jesus. Incendeia meu coração. Seu fogo mais uma vez. Te amamos. Sair daqui da mesma forma que entrei. Incendeia meu coração. Seu fogo mais uma vez. Vou sair daqui. Que o Senhor levante uma geração de meninos e meninas apaixonadas por Jesus. E que esses meninos e meninas possam declarar essa paixão por onde for, incendiar por onde passar, incendiar nas creches, incendiar nas escolas, incendiar nas faculdades, incendiar no nosso bairro, incendiar na nossa cidade, incendiar nas cidades vizinhas, incendiar no nosso estado, incendiar na nossa nação, incendiar nações. Que o Senhor levante meninos e meninas apaixonados, jovens e jovens e mais jovens queimando, incendiando por onde passar. Que o Senhor levante mulheres, homens, pais apaixonados por Jesus. Porque o nosso papel de pai e de mãe é ser o exemplo de Cristo na terra. E quando nós somos exemplos de Cristo dentro da nossa casa, os nossos filhos são como flechas lançadas por onde for. Por isso eu coloco pais, filhos diante de ti nesta hora, Jesus. Eu coloco toda a equipe de cooperadores que cooperou nesta noite. Que a nossa oração seja essa. Eu coloco todo o ministério infantil diante de ti. Eu coloco a vida da Bárbara. Eu coloco, Senhor, a vida da Jana. Eu coloco a vida da Laura. Eu coloco a vida da Rebeca. Eu coloco a vida da Mariana. Eu coloco a vida da Aline. Porque todo o plano que o Senhor tem na tua filha, Senhor, há de se cumprir. Que ela possa continuar queimando e atraindo crianças para o teu celeiro, para o teu rebanho, Pai, em nome de Jesus. Que nenhuma arma forjada contra nós há de prosperar, porque nós, Pai, estamos aqui para cooperar com teu reino na terra. Eu te agradeço pelos pais, Senhor, pela Sandra, pelo Henrique, pela sua família, pelos seus filhos que cooperaram. Eu te agradeço, Pai, por cada um, Senhor, que abriu mão, Senhor, para estar aqui. Eu coloco, Senhor, a minha vida diante de ti. Senhor, todo o cansaço, toda a fadiga, ele cai por terra quando nós entramos na tua presença. Por isso, Senhor, que nós possamos estar sempre diante de ti. Eu coloco, Senhor, a vida da Mariana, a vida da Ana, Senhor, que se dispuseram. Senhor, a vida do Fernando, Pai, que se dispôs a estar na mídia. Eu coloco, Senhor, a vida do Richard e da Natália, que estava servindo até agora comigo. Eu coloco, Senhor, a vida da Patrícia, do João. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, coloca a vida dos nossos pastores, pastor Diego, Senhor, a pastora Flávia, Senhor, o pastor Ângelo, que estava intercedendo por nós, a pastora Estela. Eu coloco cada equipe, Senhor, que de alguma forma serviu neste momento, que serviu, Senhor, nestes dias em jejum, em oração e intercessão por cada vida que aqui está hoje. Eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, você é muito amado, você é muito amada,
porque existia pessoas intercedendo pela tua vida, orando para que você estivesse aqui, para que você conhecesse quem é Jesus. Então vocês são muito amados pelo Pai. E eu queria convidar vocês, em janeiro, no último sábado de janeiro, nós vamos ter o nosso encontro novamente. E eu queria que você viesse com uma expectativa em Jesus, que você convidasse mais uma criança, mais um adolescente, mais um jovem, mais um pai e uma mãe que precisa de uma palavra e de um ambiente como esse. Porque Jesus, ele é alegria. Que você possa vir, pai, que você possa vir, mãe, que você possa vir, avó. Convide mesmo, traga as crianças do nosso bairro. Porque esse é um ambiente que muitas das vezes a gente não entende, mas é um ambiente que pode mudar a história do teu filho, do teu neto, da tua filha, da tua neta. Pode marcar eles de uma tal forma que você não vai precisar se preocupar com o futuro, porque ele vai querer caminhar com Jesus. Então eu louvo a Deus pelas pessoas que estão agarradas a esta obra com a gente, porque tudo isso que está acontecendo é para a honra e glória do nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Pai. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não venha morrer, mas venha alcançar a vida eterna. E eu tenho certeza que todos que estão aqui creem, amém? Aleluia! Nós preparamos uma surpresa para as crianças e para os jovens também. Só que essa que nós vamos fazer é só para as crianças. Então eu gostaria que, com muito amor, você que está aqui, juntasse as cadeiras de 3 em 3, assim, ó, da fileira que você tá, e pode colocar do ladinho, ó. O pastor Diego vai dar um exemplo aqui, ó. E aí vocês vão passando esse exemplo para o outro. Isso, e põe do ladinho. A gente já está finalizando. O pastor Diego vai dar a bênção apostólica. E eu quero agradecer mais uma vez toda a equipe que participou, de uma forma direta e indiretamente. Tá aqui, ó. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui vão voltar em janeiro? Levanta a mão aí. Ó, tô te vendo, hein? Os jovens não vão voltar em janeiro, não? Fabiana. Vai voltar em janeiro? Aê, a Fabiana vai voltar, gente. Ó, aquela criança muito grande. Ó, os adolescentes e os jovens, eu quero desse lado aqui. A Bárbara já chegou? Tem que terminar de fechar lá, então. Jovens... Não. Porque você é uma pré-adolescente, olha o tamanho deles. Não, a Lívia não pode, a bonitinha ali, essa menina é muito linda. Ela também não pode. Não, Davi, fica aí, o Davi nem quer. Só os pequenininhos. Quantos você tem, senhora? 10, não pode. O senhor. Então, vem pra cá, ó, pra esse lado. É só os pequenininhos. Ok? Fechou? Mas o pastor vai dar a bênção primeiro, senão vai ficar muita bagunça. Ó, nossos cultos, quem quer voltar para os nossos cultos? Amanhã nós temos culto às 9 horas. 9 horas da manhã, para quem gosta de prestar o culto ao Senhor de manhã. Ó, os papai tá prestando atenção lá no culto, ó. Tem escolinha kids para as nossas crianças, amém? É um espaço deles, onde eles cultuam o Senhor Jesus também, mas com a linguagem dele, de uma forma diferente. E também nós temos o culto à noite, às 19 horas, amém? Nós temos pré-culto, que é 1 hora antes dos cultos. Se você quiser vir também, é o momento que a gente ora, intercede pela nossa cidade, pelo momento do culto. Então você é o nosso convidado. De terça-feira nós temos culto de oração pela nossa cidade e por tudo aquilo que o Senhor direciona. E quinta-feira
Ei, psss, nós vamos guardar o bolo. Ó, tem pai que já chegou. E quinta-feira nós temos culto de ensino, amém? Dá um glória aí pra mim saber se vocês estão vivos. Glória a Deus, tem que falar. Mas ó, quando eu falar glória a Deus é a mão lá em cima, tá bom? 1, 2, 3. Glória a Deus. 1, 2. Pega os docinhos, crianças. Ó, tem papai e mamãe que já chegou aí na porta, tá bom? Então agora, ó, vocês só vão sair com o pai e a mãe, gente. Eu preciso que vocês fiquem comigo ali, ó. Não libere as crianças sem pai e mãe. Por favor, é uma responsabilidade nossa. O pastor Diego vai orar para dar a bênção. E nós vamos entregar a lembrancinha ali na porta, ok? Para os jovens e para as crianças. Para as crianças e jovens. Infelizmente, dessa vez não deu para os adultos, mas na próxima, amém? Amém, gente? Vamos fechar os nossos olhos, levantar as nossas mãos assim, ó. Faz assim, ó, com a mão, ó. Amém, 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 amém. Ó, amém. Senhor, obrigado pelo seu amor e pelo seu cuidado e pela sua presença. Senhor, leva-nos em paz, em segurança, bem guardados e bem protegidos. E nos conceda, Deus, uma noite abençoada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a paz do Senhor Jesus e a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja hoje e sempre em nossa vida, em nossa família, na vida de quem crê e diz amém e amém. Os visitantes, peraí. Ó, eu vou falar seu nome, você levanta a mão, tá bom? Então vamos lá. Melody, quem é a Melody? Tá ali. Adrian. Esther. Ângelo. Aqui, ó. Ó o Ângelo aqui. Tom. Fabiana. Lívia. Luigi. Cadê o Mário, Luigi? Não é da época dele, não. Eduardo. Murilo. Nicole. Orlando. Larissa. Omalina. Iane. Melena. E a Débora. Gente, esqueci de falar o nome de alguém. Levanta a mão se eu esqueci seu nome. Eu esqueci. Aurora. Valentina. Fala o nome dele. Jean. Quem mais? Zion. Deus abençoe, gente. Sejam muito bem-vindos. Amamos vocês. Oh,
estão cheios.